Pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai ver a questão da ligação no transformador monofásico. Então, para começar, o transformador monofásico é parecido com um trifásico, só porque só tem um enrolamento. Esse enrolamento ele tem uma entrada e uma saída. Já que ele tem uma entrada e uma saída, a fonte também tem uma entrada e tem uma saída. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, ó, verificar a tensão na entrada. Ele é compatível com a tensão da fonte? Se for, você liga o 440, bate no 440. Já que ela é monofásica, só tem uma entrada e uma saída. A fonte também só tem uma entrada e uma saída, independente se a tensão entre os terminais aqui, a entrada e saída é 220, 380, 440, 660, podia ser qualquer tensão. Ela só tem uma entrada e uma saída. Então, a entrada aqui do transformador primário também só vai ter uma entrada e uma saída. Igual o raciocínio que você tem também no secundário. Independente do transformador, nesse caso aqui, ó, ele é abaixador, mas se ele fosse elevador, o secundário também ia ter uma entrada e uma saída. Porque a carga aqui, ó, ela também tem uma entrada e tem uma saída. Então, ó, quando você verifica o primário e o secundário, claro que essa bobina aqui, ó, ela pode ter múltiplos enrolamentos, ela pode estar dividida. Tá vendo assim, por que eu coloquei esse transformador aqui embaixo? Você verificar isso, ó. Esse transformador aqui é igual ao transformador de cima. Só que esse transformador aqui, ó, essa bobina de 440, ela está dividida em duas, ó, de 220. E a do secundário, que em cima ela é uma de 220, embaixo ela é duas de 110. Mas tem como você montar a configuração 440 aqui, ó. É só você colocar as bobinas do que? Em série. E aqui também, se você colocar as bobinas em série, também sai quanto aqui nos terminais de entrada e saída? 220. Então, basta se prestar atenção que a entrada na fonte, ó, a referência dela é no primário, ó, do secundário, a referência é a carga. Ó. Então, aqui ó, eu podia ter 440 se eu fizesse um série. Eu podia ter 220 se eu fizesse uma ligação que é entrada com entrada, saída com saída, paralelo. No secundário, a diferença desse para esse é que eu posso ter mais configurações das tensões. Ó. Aqui eu posso ter um série, a entrada e a saída da 220. Eu posso ter um paralelo, ó, paralelo a tensão não conserva, não permanece a mesma, então eu vou ter uma saída 110. Eu posso ter uma entrada 440, saída 110, por exemplo. Posso ter 440, saída 220. Eu posso ter aqui uma 220 na entrada e a saída ser quanto? 220 ou 610. Mas lembrando que sempre quando você for fazer a configuração na entrada ou na saída, lembre-se de olhar a tensão da onde? Da fonte. Se aqui fosse 220, você teria que ter quanto aqui na bobina? 220. Se a carga fosse 110, você tinha que montar uma configuração aqui que desse uma saída de quanto? 110. Então, ó, só para ficar, vamos fazer a ligação para você ver, ó. Ó, já que é 440, tem 440 é entrada. Vamos supor que a entrada aqui da fonte é entrada com entrada, saída com saída. Ó, entrada. Ixi, desculpa. Tem problema? Vou pegar a borracha que apaga esse aqui. Ficou fora ali, ó. Faz de novo. Ó. Entrada. Entrada. Ó. A carga. Vou pegar aqui da entrada. 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 Saída com saída. Aqui, ó, a fonte tem 440, eu preciso de uma bobina de 440, então eu vou pegar aqui, ó, saída, entrada, ó, entrada, na entrada, saída na saída. Qual é a diferença dessa aqui, ó, para essa de cima? Ó, nenhuma, porque aqui as bobinas estão em série, estão em 440, aqui também está em 440 com a bobina só. Na carga aqui precisa de quanto? É 220, ó.
Então agora eu vou precisar de uma bobina de 220, então eu vou ligar em série. Então a entrada com a saída não dá 220, então a entrada na entrada, saída na saída. Tá vendo? Ó? Você reparou que é só você prestar atenção, né, na ligação? Ligação e na tensão da fonte, muito importante. Ó. Você presta atenção na tensão da fonte. Ó. Quanto que é a fonte primário, secundário, a carga. Esse transformador aqui, ó, é o que a gente tem lá no laboratório. Se você for comparar com aquele primeiro, é 440. Se é 440 uma bobina, então essa aqui, ó, é uma bobina, a 440 está dividido em quantos pedaços, quantas bobinas? Quatro, ó. Se você fizer uma ligação aqui, por exemplo, série, ó, saída com entrada, saída com entrada, saída com entrada, se você pegar a entrada com a saída aqui, ó, dá a soma das quatro, né? Vai dar o que? 440. Então aquela bobina lá de 440 está dividida em quatro bobinas, e a saída está a mesma coisa. Agora tudo vai depender de quê? Qual que é a tensão da fonte? 110. Qual que é a tensão do secundário que você precisa? 220. Então, ó, vou fazer uma configuração aqui, ó. Ah, quando você usa a potência toda do transformador, aí você tem que usar todas as bobinas do primário, todas as bobinas do secundário. Mas só para a gente fazer um exemplo aqui para você ver, ó, onde eu não vou usar a potência toda, só estou preocupado com a ligação. Ó, então eu vou pegar uma bobina de 110, que a fonte é 110, entrada, saída. Não entrou 110, você não vai impedir o fluxo maior. Quando você alimenta uma bobina, o fluxo magnético que corta as bobinas que estão aqui, ó. Você pegasse o multímetro e medisse todas essas bobinas aqui, ó, é a entrada com saída, você vê que está dando 110. A saída aqui na 220, então eu preciso de uma bobina de 220, né? Ó. Entrada com entrada, saída com saída. Sabe que eu não usei todas as bobinas? Se eu quisesse usar todas as bobinas, ó, aqui no primário, ó, todo jeito, eu estou condicionado aqui na entrada. Ó. Então eu tenho que pegar essa entrada aqui e ligar com a entrada de cá. Todas as entradas, ó, fazer um paralelo e todas as saídas. Ó, usei a bobina, usei a potência toda do transformador, mas eu estou colocando só quanto? 110, porque as bobinas estão em paralelo. E aqui, ó, se eu quisesse colocar as bobinas em paralelo, eu tenho que lembrar que é o seguinte, a bobina é 220, então, ó, eu liguei a saída com a entrada, então eu vou colocar a bobina de 220 em paralelo, a entrada com a entrada, saída com saída. Eu coloquei as bobinas 220 em paralelo e liguei a carga. Beleza? Muito fácil, né? Vamos para outro exemplo, ó. Agora o primário aqui, ó, que é 220, ó. Então eu preciso de duas bobinas ou uma bobina só. Se eu não fosse usar a potência toda, ó, entrada, saída, ó, então, entrada e saída. Eu peguei 220, ó. Então o fluxo magnético, ó, se eu medisse aqui, ó, ia dar 110, aqui ia dar 110, aqui ia dar 110. Na prática, lá no laboratório, se a gente colocasse o multímetro aqui na entrada e saída de cada bobina dessa aqui de 110, ia dar 110. Só que aí, ó, eu quero usar a bobina toda. Então eu coloco aqui a entrada, nessa entrada, liga aqui em série, saída com saída. Aqui, ó, cada bobina dessa aqui, ó, é 110. Então a saída aqui, ó, eu preciso de 110. Eu podia pegar uma tensão só dessa que podia. Já que todas é 110, eu não posso fazer isso aqui, ó, ligar essa entrada nessa entrada. Pegar essa entrada aqui, ligar nessa entrada, nessa aqui. Fazer um paralelo primeiro, saída com saída, saída com saída, saída com saída com saída. Vou apagar aqui porque ficou, essa última aqui ficou torta demais. Vou fazer de novo. Saída com saída. Então eu preciso de 110. Agora que eu vou fazer diferente, ó.
Vou ligar as entradas, primeiro entradas, ó, todas as entradas e todas as saídas. Se as entradas é tudo igual, então ó, 110, então eu vou pegar a entrada na entrada, saída na, aqui, saída na saída, tá vendo? Aqui eu estou usando a potência toda. Se eu quisesse fazer isso aqui, ó, ia funcionar do mesmo jeito, ó. Só que aí a gente ia ter que ficar preocupado depois com a potência. Mas se eu quisesse desligar esses aqui, ó, essas bobinas, ó, só deixar aquela primeira, só a primeira bobina, ó, vendo? Só deixei aqui só a primeira bobina, ó. O transformador funcionaria do mesmo jeito. Porque aqui, ó, você está entrando com 220 e aqui você está saindo 110, ó, não estou usando as bobinas todas. Só que, por exemplo, se o transformador fosse 400 watts, por exemplo, se aqui a soma das potências fosse 400, não ia dar. Você ia ter que ligar todas as bobinas. Mas as tensões estariam ligadas certas. Beleza? Tranquilo? Então, nessa aula aqui, qualquer dúvida você pode perguntar para mim lá no Google Meet. Agora, lembrando que nessa aula a gente tem além desse vídeo, a gente tem o questionário, então você pode responder a atividade remota, só que a atividade remota é da aula anterior, e a gente vai fazer questões relativas à ligação do transformador só na aula que vem. Então, qualquer dúvida, se você tiver ainda sobre ligação de transformador monofásico, você pode perguntar. Lembrando, ó, que o primário está se referindo que à fonte, ó, então você repara qual é a tensão na fonte. Aí você faz a ligação da bobina que suporta essa tensão aqui. Ó. Qual é a ligação do secundário? Mesma coisa. Se a carga precisa de quanto? Qual é a tensão? Aí você vem cá e escolhe qual é a tensão que você vai ligar aqui para dar a mesma tensão da carga. Beleza? Boa tarde e até semana que vem.